Cara, então assim, é que eu vendo de longe, né? Porque eu nunca fui repórter de campo e tal, mas é porque você fez muita coisa pra seleção brasileira também. Então era muita coisa internacional. Sim. E eu fico vendo, por exemplo, o Eric Faria hoje, que também que continua acompanhando a seleção, né? Porque era você e o Mauro Naves, né? Muito da. E os dois agora era estão o na SPN, Mauro, né? era o Mauro, Tino. Isso, Tino também. Eu, o Eric, muitas vezes. Que, cara, parece uma loucura, assim, de viagem, de correria, e porque a gente vê muitas vezes, tipo assim, ontem, aquela loucura lá, o Eric, ele foi, tipo, tava acontecendo um negócio, a arquibancada ele ia lá, e tentou falar com o cara do... Os caras empurrando. Eu tava vendo também. Né? E não é muito desgastante, quanto parece? É pauleira. É óbvio que você cobrir seleção brasileira, você cobre seleção brasileira, você acaba, consequentemente, você vai ser chamado para cobrir uma Copa do Mundo. Uhum. É o sonho de qualquer jornalista esportivo, cobrir Copa do Mundo, Olimpíada. E cobrindo seleção eu tive a oportunidade de ir tanto à Copa quanto à Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo que é um sonho, que é muito legal, que você está lá na Copa ou na Olimpíada, você está entre os melhores do mundo, não só atletas, jogadores, mas também entre os melhores jornalistas do mundo, você rala muito. Uhum. Você rala demais, você trabalha o dia inteiro. Eu lembro as Copas que eu... Tanto Copa quanto Olimpíada você também trabalha muito. Eu sempre procurei me cuidar muito. Em que sentido? Sempre gostei e continuo gostando até hoje. Pô, de sair à noite, jantar, tomar um chopinho, tomar um vinho, ouvir uma música ao vivo. Naquele período, eu era diferente. Procurava dormir cedo. Se fosse tomar um negocinho no jantar, vou tomar um chopp, não vou tomar 5, 6, não vou pra... Porque no dia seguinte você vai acordar cedo, tem que estar com a cara boa no vídeo, não só fisicamente com a cara boa, mas mentalmente. Vai trabalhar de ressaca, para trabalhar o dia inteiro, para falar para o Brasil inteiro, né? Mostrar sua cara. Você tem que estar bem. Então você tem que se cuidar porque realmente é cansativo. Você trabalha o dia inteiro, a cobertura é muito exigente. Ao mesmo tempo que você está ali no topo, pô, que legal, tô cobrindo, por exemplo, o Eric ontem. Tava todo mundo vendo, o Brasil inteiro tava vendo, né? Como já estive várias vezes assim. A sua responsabilidade é muito grande. Você tá na vitrine. É ou não é? Claro. Estamos aqui, estamos no flow, estamos na vitrine. Tá todo mundo vendo. Então é a mesma coisa, assim. Seleção brasileira é muito legal, muito gostoso, mas é muito cansativo. Você trabalha o dia inteiro. E às vezes, por exemplo, eu me lembro, na Rússia, uma das vezes em que isso aconteceu, esse tipo de coisa, a gente estava jantando, tinha trabalhado o dia inteiro, estávamos lá jantando e tal, e eu já estava pela Fox. No meio do jantar, já com o celular, Danilo cortado. Putz, Tem que entrar. acabou o jantar. Entendeu? Tipo, a gente estava em São Petersburgo, me lembro bem, jantando, não lembro se estava o PVC comigo, mas enfim, acho que o PVC estava no jantar. Rapaz, será que é isso mesmo? Não, oficial, CBF, foi cortado, tarará. Sair pra gravar, ou você vai na rua, onde você estiver, ou volta pro hotel, vai pra redação. Então, muitas vezes até fora do horário. Na Alemanha, foi a primeira Copa que eu fui, 2006. Eu lembro que tava assim, ralando direto, porque antes da gente ir pra Alemanha, nós fomos pra Suíça, lá, Wex, que é uma cidadezinha da Suíça, que é a famosa Wex, onde cada treino da seleção era um evento, que era num estádio lá para não sei quantas mil pessoas, e na passagem do ônibus da seleção até chegar no estádio, você passava por uma rua que tinha assim, um monte de barraca com comida, som ao vivo, show de mulatas mesmo. Eu lembro que eu encontrei o Neguinho, eu adoro escola de samba, desfile, sempre desfile, encontrei com o Neguinho da Beija-Flor, fiquei conversando com ele. Mas enfim, era uma festa e o ônibus da seleção passava no meio daquela festa, chegava lá, aí era todos os treinos abertos para não sei quantas mil pessoas. Teve até um que uma menina invadiu para beijar o Ronaldinho Gaúcho. Enfim. Tem vídeo disso, né? Dela invadindo. Tem, porque vídeo. foi gravado. Foi gravado. Por que eu tava falando? Que você falou que foi a situação antes de ir pra Copa, teve Suíça e depois vocês foram pra Rússia. Exatamente. Então eu tava desde a Suíça lá cobrindo, super cansativo e tal. Aí começou a Copa, fomos pra Alemanha. Aí eu lembro que não tinha folga, trabalhava o dia inteiro porque eu entrava ao vivo, com os flashes ao vivo. Então, por exemplo, a seleção ia treinar à tarde, só para vocês terem uma ideia. Essa foi minha primeira Copa. A seleção ia treinar à tarde. Quem ia fazer matéria, por exemplo, pro dia seguinte só, não ia entrar ao vivo, o cara podia ir pro treino da tarde e trabalhava ali da tarde até a noite.
entrava ao vivo o dia inteiro, então a seleção vai treinar à tarde, mas assim, tipo, 8, 9 da manhã eu já estava em frente à concentração da seleção com os flashes ao vivo. Pô, a seleção vai treinar hoje à tarde e tal, fulano é dúvida, não sei o quê, não sei o quê. Trabalhava o dia inteiro. Bom, um monte de dia trabalhando, tarará, aí chegou um fim de semana, acho que era um sábado, meu chefe falou, ó, esse sábado você vai poder descansar, só vai entrar não sei que horas da tarde, eu não lembro com detalhes. Exatamente nesse dia, Robinho se machucou e teve que fazer exame num lugar que era longe pra caramba. Ele falou, sua folga tá cancelada, você vai com o motorista, vai lá seguir o Robinho no hospital, ver como é que é. Então, assim, além do dia a dia de tudo que tá planejado, acontece muita coisa fora. Como em qualquer time. Claro. Como em qualquer time, como em qualquer seleção. E na seleção você tem que estar focado o tempo inteiro em tudo que tá acontecendo e não ficar só esperando o dia a dia. Entendeu? Por exemplo, o Robinho se machucou, pô, mudou toda a programação. Ou teve um negócio, eu lembro que teve nessa mesma seleção, o Parreira era o técnico, acho que o Fantástico fez uma leitura labial dos jogadores num jogo, o Parreira não gostou, aí em cima da hora, assim, 1 ou 2 dias antes de um jogo, de uma viagem, que era em outra cidade, o Parreira resolveu meio de birra mudar toda a programação da seleção, e aí a gente já estava com tudo esquematizado, não só nós da Globo na época, mas todo mundo teve que mudar tudo, então você tem que estar sempre assim, ligadaço, repetindo. É muito gratificante, é muito gostoso você cobrir, mas não é moleza, não é glamour. Tanto não só em Copa do Mundo. Eu lembro, por exemplo, fui cobrir um Mundial de 2011 lá no Japão, em Tóquio, Santos e Barcelona, que o Barcelona meteu 4-0 no Santos e tal. Eu fiquei acho que uma semana no Japão, Yokohama, Tóquio, não lembro se foi para Nagoya. Não consegui conhecer praticamente nada, porque a gente trabalhava o dia inteiro, entrando ao vivo e fazendo matéria. E além de trabalhar o dia inteiro, quando chegava à noite, a gente jantava no hotel e ficava transmitindo, editando, escrevendo, editando e transmitindo a matéria com um editor de imagem pela internet. Então, assim, você dorme pouco e praticamente era hotel, treino, hotel, estádio para o jogo, trem de Yokohama para Tóquio, aí já vai direto. Você tem pouco tempo. Quando eu fui, por exemplo, para a China, Jogos Olímpicos, 2008, aí, antes do último... O que é mais intenso? É a Olimpíada ou é a Copa? As duas são muito intensas, mas Olimpíada, às vezes, é mais cansativo, mais intenso, porque você não cobre uma coisa só num dia. Você pode, por exemplo, fazer um judô, uma final do judô de manhã, um jogo de vôlei à tarde. Porque na Copa tem 3 jogos por dia e, né, fica mais tranquilo. E a Olimpíada normalmente é tudo na mesma cidade, ou quase tudo, né? É quase tudo na mesma cidade. A Copa não, normalmente são várias cidades. Então a Olimpíada às vezes é mais cansativo ainda, você faz muita coisa. Mas o que eu ia dizer, por exemplo, na China ainda sobraram 2 dias antes de eu vir embora. Terminou a Olimpíada e o meu voo terminou domingo, o meu voo era quarta-feira de volta. Aí nesses 2 dias eu consegui, fui lá visitar a muralha da China. Na África do Sul, 2010, a mesma coisa. Antes de voltar para o Brasil, eu tive 2 dias. Aí nesses 2 dias eu fui lá fazer um safari, não sei o quê. Legal. Mas o que eu te citei do Japão, por exemplo, a final do Santos com o Barcelona foi domingo à noite lá no Japão. E o meu voo de volta era segunda já na hora do almoço. De manhã eu tinha que sair do hotel e ir para o aeroporto. Aí, então, normalmente assim, é gostoso? É o sonho de todo jornalista? Mas é cansativo. E não só nos grandes eventos como Copa e Olimpíada. Você cobrir a seleção brasileira no dia a dia é cansativo, é trabalhoso, mas é bom. A gente cobriu nossa primeira Copa agora, essa de 2022, a gente fez daqui, né? E já foi insano de intenso. Porque todos os dias, né, não para, a gente via todos os jogos, notícias sem parar, fazendo programa sem parar, e imagina, tá em loco, é muito, muito, né, intenso. E ainda tem coisa meio melancólica, né, porque quando bom, o Brasil não tem ido bem, mas quando o time é eliminado, a galera volta pra casa, não fica até o fim, né, porque muita gente acha que a galera, tá lá já, né, fica até o fim pra assistir a Copa, não, volta pra casa, né. Foi o que aconteceu comigo, você sabe que eu tive uma frustração, entre aspas, assim, nenhum drama, mas na África do Sul, por exemplo, 2006 eu cobri só seleção brasileira, Alemanha. 2014 também, só seleção brasileira. 2 você tava? 2002 não. Tá. Aí 2010, África do Sul, eu cobri tudo menos seleção brasileira. Foi até uma experiência legal, diferente,
Eu acho que você vê mais da Copa do Mundo. Quando você tá numa seleção só, e só na seleção brasileira, você vai seguir a seleção onde ela for. No caso, na África do Sul, o meu chefe falou, ó, você vai estar cada dia num lugar. Então eu fui treino da Espanha, fui jogo da Espanha, fui jogo dos Estados Unidos, fui jogo do Uruguai com a África do Sul. Cada dia tava num treino, num jogo, assim, é legal. Você vê diferentes jornalistas, você vê diferentes cidades. Muito, muito interessante. Mas quando chegou lá no dia do jogo do Brasil contra a Holanda, quando o Brasil foi eliminado, o meu chefe, que na época era o João Pedro Paes Leme, nunca esqueço, ele chegou e falou pra mim, nesse dia eu fui para um jogo da Espanha, se eu não me engano, acho que era Espanha e Paraguai. A Espanha passou, acabou sendo campeã, né, daquela Copa. Ele chegou e falou pra mim, ó, Abel, tá afunilando, tal, algumas pessoas voltam, outras ficam. Se o Brasil passar pela Holanda, amanhã você vai estar incorporado no grupo de cobertura da seleção. Vai crescer o grupo, então a partir de amanhã, se o Brasil passar para as semifinais, você vai estar com a seleção brasileira, com o nosso grupo, já estamos com a passagem comprada para a Cidade do Cabo, que é Cape Town, que todo mundo fala que é uma das mais bonitas lá da África do Sul. Aí o que aconteceu? Perdemos da Holanda, 2 ou 3 dias depois eu já estava com a passagem comprada para voltar para o Brasil, diminuiu o grupo e tal. Aí por que eu falo brincando assim, uma frustração. Eu não conhecia a Cidade do Cabo. Eu fui em várias cidades da África do Sul. Joanesburgo, Pretória, mais outras que eu não me lembro o nome, mas enfim. E a Cidade do Cabo, todo mundo fala que é muito linda e tal. Eu não fui. Quem sabe um dia passeando, eu quero voltar com a minha família na África do Sul, aí eu vou na Cidade do Cabo.